Tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Desta vez vamos abordar Mato Grosso no contexto da ditadura militar brasileira. Esse assunto é fundamental que você deve analisar com muito carinho. Afinal de contas, os tópicos que serão trabalhados na aula de hoje estão entre os mais cobrados em provas de concursos públicos no estado de Mato Grosso. Uma vez que trata, dentre outras razões, dentre outros fatores, dentre outros assuntos importantes, teremos a análise da colonização de Mato Grosso, a colonização do norte de Mato Grosso durante o período militar, notadamente nas décadas de 1970 e 1980, que é um assunto extremamente cobrado nos concursos públicos. E eu dou a dica, dá uma revisada com muita atenção sobre esse assunto que você não irá se arrepender. E outro tema importante, também muito cobrado nos concursos públicos, que se remete à ditadura militar, é a divisão do estado de Mato Grosso, assunto que nós já trabalhamos em nossas aulas anteriores. Pois bem, senhores, vamos então analisar primeiramente o golpe que inaugurou o período da ditadura militar no Brasil, o golpe de 31 de março de 1964. Golpe que foi um golpe que contou com o apoio de setores civis importantes da sociedade brasileira. Perceba, o golpe militar atualmente é encarado pelos historiadores como um golpe civil-militar. Ou seja, para conseguirem derrubar o presidente João Goulart e implantar o regime militar no Brasil, é claro que as Forças Armadas contaram com o providencial apoio de importantes segmentos civis extremamente conservadores, tais como os grandes empresários, o capitalismo internacional, setores da classe média, Igreja Católica, boa parte da imprensa brasileira se posicionou favorável ao golpe. Então, o golpe teve um sucesso imediato porque contou com o fundamental apoio dos segmentos civis da sociedade brasileira, em oposição às reformas de base. As reformas de base eram a grande bandeira do governo de João Goulart em 1964. A defesa pela reforma agrária, reforma eleitoral, reforma tributária, reforma urbana, educacional, tudo isso atemorizava os setores conservadores e também causava um certo temor por parte do governo dos Estados Unidos. Temor pelo avanço do socialismo, pelas ideias esquerdizantes de João Goulart. Todo esse contexto vai levar à organização do golpe civil e militar de 31 de março de 1964, que derruba o presidente João Goulart e inaugura um estado de exceção no Brasil, a ditadura militar recente brasileira. Olha só, o golpe militar, como eu já falei anteriormente, contou com o aval do capital estrangeiro, por conta do caráter extremamente nacionalista do governo Jango. Apoio de setores conservadores, que eu já mencionei os quais, Igreja Católica, classe média urbana, o capital nacional, né, os grandes empresários, os grandes industriais, grandes banqueiros brasileiros, políticos conservadores, como Carlos Lacerda, por exemplo, Adhemar de Barros, e também o apoio fundamental da mídia. É verdade, a mídia brasileira foi favorável ao golpe que foi desferido contra o governo de João Goulart. Muito bem, senhores, agora vamos falar um pouquinho sobre as características do período militar brasileiro. Dentre as características principais desse período, que não é um período monolítico, evidentemente, porque demorou 21 anos o período militar brasileiro. Ao longo desses 21 anos, mais de 2 décadas de permanência no poder, é claro que tivemos várias características, mas as características gerais do período foram repressão política, censura aos meios de comunicação, cerceamento das liberdades individuais e a decretação dos atos institucionais que foram incorporados à Constituição. Esses atos institucionais eram mecanismos que davam poder
aos militares. São 17 atos institucionais, 5 são os principais. Claro, e o mais importante, o mais temível de todos, foi o ato institucional número 5, o AI-5. Do ponto de vista econômico, nós temos uma retomada do desenvolvimento mediante a entrada de capital estrangeiro e também ao grande arroxo salarial. Durante a ditadura militar, no início dos anos 70, no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que é justamente o presidente que mais reprimiu as oposições, nós tivemos um grande crescimento econômico do Brasil, o chamado milagre brasileiro, quando o Brasil alcançava índices recordes de desenvolvimento econômico, chegando à 8ª posição no ranking internacional dos PIBs, 8º PIB mundial. O Brasil teve um grande crescimento econômico, mas esse crescimento ocorria em razão da entrada do capital estrangeiro no Brasil. Olha, milagre econômico, crescimento da economia brasileira durante o governo Médici. Atente-se para o seguinte detalhe: o governo Médici irá investir pesado no processo de colonização de Mato Grosso. A colonização da região norte de Mato Grosso vai ter um grande incentivo durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, no início dos anos 70. Uma outra característica importante do período militar brasileiro foi o aumento da dependência externa. Isso é algo evidente. Afinal de contas, nós tivemos a abertura do mercado brasileiro para a entrada massiva de capital multinacional. Claro que isso promoveu um aumento da dependência econômica brasileira, bem como aumentou de maneira exponencial a dívida externa brasileira junto ao FMI. E o governo Médici, mencionado anteriormente, lançou o PIN. E o que foi o PIN? Tem uma ligação histórica com o Mato Grosso. O PIN é o Programa de Integração Nacional, que visava integrar a Amazônia brasileira ao capitalismo, mediante a criação de uma nova frente agrícola, justamente na Amazônia brasileira. Nesse contexto, a participação do Estado de Mato Grosso vai ser muito importante. Além disso, senhores, o PIN visava também a colonização do norte de Mato Grosso, inserido nesse processo histórico. Então, vamos atentar para o seguinte detalhe. Anote no seu caderno essa característica. Durante os governos militares, mais especificamente no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, nós temos a criação de um programa que visava integrar a região amazônica ao capitalismo, mediante a criação de uma nova fronteira agrícola de colonização. Visava criar uma nova área de cultivo para integrar a Amazônia brasileira, que era considerada pela ditadura militar como uma área de segurança nacional. O objetivo era ocupar os ditos espaços vazios, criando então a colonização dessa região. Mato Grosso, Rondônia, Acre. É nesse contexto que vai acontecer a colonização do norte de Mato Grosso. Eu vou frisar mais uma vez, é um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Tanto pode ser abordado numa questão de história quanto de geografia de Mato Grosso. Por isso eu reforço aos senhores, estude com bastante atenção a colonização do norte de Mato Grosso. Pois bem, a intenção do governo federal era promover a colonização de Mato Grosso. Não era uma novidade, não era algo novo. Desde o século XIX, para os senhores terem uma ideia, já havia o interesse em promover a colonização das terras mato-grossenses. Os viajantes europeus que passaram por Mato Grosso durante o século XIX já identificavam uma grande potencialidade econômica nestas terras, mas eles também atentavam para a necessidade fundamental de se atrair uma mão de obra de fora para empreender núcleos de colonização em Mato Grosso, porque eles
esses viajantes acabaram assumindo uma postura um tanto quanto preconceituosa, não diria preconceituosa, mas pelo menos etnocêntrica em relação à população, à sociedade mato-grossense, que não era vista como apta para o trabalho. Isso aos olhares do século XIX, com aquela metodologia positivista. Nesse contexto, já no século XIX, acenava-se para a necessidade de se trazer colonos para promover o desenvolvimento econômico de Mato Grosso. Esse discurso vai ser assimilado durante o período republicano. Como os senhores bem sabem, durante a era Vargas nós temos o advento da Marcha para o Oeste, que visava estabelecer colônias agrícolas federais em território mato-grossense, que, dentre outras coisas, promoveu o surgimento de 2 territórios federais, o território federal do Guaporé, na porção noroeste, e o território de Ponta Porã, na porção sul do estado de Mato Grosso. Durante os anos 70, na ditadura militar, essa ideia de promover a integração de Mato Grosso com o capitalismo surge com força novamente. Era o discurso de integrar a Amazônia, ou seja, os territórios dos atuais estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre. E visava também resolver problemas sociais existentes nas outras regiões brasileiras, notadamente na região Nordeste e na região Sul. Na região Nordeste, concentração fundiária, exploração dos camponeses, a seca que atemorizava os nordestinos seria uma saída. Tirar o nordestino, o migrante, levá-lo para a Amazônia brasileira. E no Sul, senhores, nós tínhamos um processo de modernização da lavoura. A modernização da lavoura acabou expulsando os pequenos proprietários que não tinham como concorrer com os grandes latifundiários que já utilizavam lavoura mecanizada. Com isso, o governo ia matar 2 coelhos com uma só paulada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ia promover o desenvolvimento, a integração da região amazônica, a colonização de Mato Grosso, de Rondônia e do Acre, ia também solucionar graves problemas sociais na região Nordeste e na região Sul. Com isso, o governo federal irá se utilizar de uma intensa campanha de propaganda para atrair colonos para essa nova frente de colonização, o novo Eldorado brasileiro, que seria o Centro-Oeste, a região de Mato Grosso. Então, o governo federal vai fazer uma intensa propaganda para que colonos, principalmente colonos gaúchos, senhores, as companhias, as colonizadoras privadas, terão como um colono prioritário o sulista, principalmente o gaúcho, dito como um colono ideal. É o mito do colono ideal. Pois bem, senhores, nesse contexto de colonização do norte de Mato Grosso, nós temos a construção de uma importante parceria entre o poder público e a iniciativa privada. É uma parceria muito importante, uma parceria, diria, fundamental para o desenvolvimento dos empreendimentos agropecuários no norte de Mato Grosso. A parceria entre o poder público com a iniciativa privada, ou seja, as colonizadoras particulares. O poder público dando toda a infraestrutura necessária e o poder, iniciativa privada, as colonizadoras particulares, entrando com o capital para a edificação desses projetos agrícolas. Durante a ditadura militar brasileira também ocorre a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o famoso INCRA, em 1972, governo do presidente Médici. O INCRA se responsabiliza pela venda das terras públicas, as chamadas terras devolutas na Amazônia Legal, para as colonizadoras privadas e pela instalação de projetos agropecuários e de exploração mineral. Essa era a função básica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, órgão criado pelo governo federal em 1972, ou seja, dinamizar a colonização da Amazônia Legal brasileira.
Nesse mesmo contexto histórico, temos a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Região Amazônica e da Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, respectivamente Sudã e Sudeco, dois órgãos também importantes que irão dinamizar o processo de colonização do norte de Mato Grosso. E o outro fator infraestrutural de importância fundamental para o êxito da colonização das terras mato-grossenses ao longo das décadas de 1970 e 1980 foi a construção de dois importantes eixos rodoviários em Mato Grosso. A BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém, e a BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho. Outro aspecto importante, anote aí, criação da CODEMAT, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, que visava proporcionar um estímulo maior aos projetos de colonização, bem como criar infraestrutura necessária nessas áreas de fronteira agrícola, além de proporcionar também um desenvolvimento da economia mato-grossense mediante a integração territorial do Estado. Com isso, teremos a atração de muitos colonizadores e colonos, principalmente sulistas. A maioria dos colonos que irão se instalar nas terras mato-grossenses durante a ditadura militar, décadas de 1970 e 1980, eram provenientes dos 3 estados do sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Notadamente, colonos gaúchos irão empreender a fundação de inúmeras cidades no norte de Mato Grosso, nessa nova fronteira agrícola. Temos o surgimento de cidades ao longo dessas rodovias, principalmente ao longo da BR-163. Edificação de cidades planejadas pelas colonizadoras privadas. Aí podemos citar até alguns exemplos marcantes, alguns exemplos emblemáticos. Dentre elas, a cidade de Sinop. Sinop é a sigla da colonizadora particular que empreendeu esse projeto agrícola na região. Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Sinop deu origem a essa cidade mato-grossense. Podemos citar também a colonizadora Indeco, de propriedade de Ariosto da Riva, responsável pela fundação da cidade de Alta Floresta. E por aí podemos enumerar várias cidades em Mato Grosso que surgem através da iniciativa das colonizadoras particulares. A atração de novos moradores se dá através da mídia. A mídia tem a função, tem a incumbência de atrair novos moradores para essas cidades recém-fundadas em Mato Grosso, no contexto da década de 1970, 1980. É a mídia que vai alardear pelo Brasil as notícias de que Mato Grosso seria um novo Eldorado, uma região de fácil prosperidade material. Essa propaganda, nem sempre verdadeira, será responsável pela vinda de milhares de novos moradores para essas cidades. Tudo isso irá proporcionar um grande crescimento populacional do estado de Mato Grosso. Verdade, durante as décadas de 70 e 80, teremos um grande crescimento populacional, não apenas dessas cidades que surgem pela iniciativa das colonizadoras particulares, como Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Canarana, Colíder, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, dentre outras. A própria Cuiabá irá se beneficiar também desse processo de crescimento econômico. Teremos também o crescimento econômico da cidade de Cuiabá. Observe com atenção este gráfico, senhores, que mostra o crescimento da população em Mato Grosso entre as décadas de 1940 e os anos 2000. Nós temos um crescimento constante da população mato-grossense no referido período. Para termos uma ideia, em 1940 a população mato-grossense era diminuta.
não chegava nem a 500 mil habitantes, uma faixa de aproximadamente 300 mil habitantes. Vamos observar aqui 1970, que é justamente o início da colonização, o início dos projetos agrícolas federais, o programa de integração nacional levado a cabo pelo governo militar do presidente Médici. Na década de 70, nós temos pouco mais de 500 mil habitantes em território mato-grossense. Na década seguinte, nós já temos mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Perceba o importante crescimento, diria um crescimento exponencial da população mato-grossense num curto período de tempo. E o que é que promoveu esse crescimento demográfico astronômico, meu caro? Foi a colonização, foi a atração de colonos provenientes principalmente da região sul do Brasil, notadamente gaúchos, que irá dinamizar a economia mato-grossense, ao mesmo tempo que irá promover um crescimento populacional. Um tema fundamental, anote aí. Consequência dos projetos de colonização, nós temos crescimento populacional em Mato Grosso e uma dinamização de sua economia. São consequências importantes dos projetos de colonização durante a ditadura militar em terras mato-grossenses. Pois bem, agora vamos abordar outro assunto que é importante dentro do contexto da colonização do norte de Mato Grosso. Você tem que se atentar para as consequências. Quais são os resultados dessa política de colonização? O que é que aconteceu? Que mudanças importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental ocorreram em Mato Grosso durante esse período da ditadura militar? Aí temos, senhores, conflitos com os índios, depredação da natureza, expulsão dos seringueiros e dos pequenos agricultores nessas áreas, processo de concentração da propriedade da terra com os latifúndios monocultores, conflitos sociais no campo, a luta pela posse da terra, alteração no espaço urbano de Cuiabá. Exatamente, Cuiabá terá o seu espaço urbano alterado por conta do crescimento econômico e do crescimento populacional vertiginoso durante os anos 70 e 80, ocorrendo inclusive um choque cultural entre os cuiabanos de Chapecruz e os pau-rodados que chegaram com os projetos de colonização. Então ocorre um choque cultural, uma diferença de culturas. Os pau-rodados, ou seja, os colonos que se instalaram em Mato Grosso, que chegaram a Cuiabá, se depararam com alguns costumes que eles, na ótica dos colonos que chegavam, eram um tanto quanto diferentes, eu diria exóticos, né? Algumas características principais da cultura da Baixada Cuiabana. Aquele linguajar cantado, típico do cuiabano tradicional, aquele linguajar característico, linguajar cuiabano, né, o dito cuiabanês. Vote, não é mesmo? Essa característica vai causar um certo choque cultural. Algumas práticas da identidade cultural da Baixada Cuiabana, como por exemplo a cesta depois do almoço, quando as lojas de Cuiabá fechavam suas portas, só reabriam às 2 da tarde. A prática, o hábito cotidiano da população cuiabana de colocar as cadeiras na calçada e ficar conversando depois do jantar. Esses hábitos eram diferenciados, ocorre um choque cultural, assim como a visão do cuiabano para com o migrante também causa um certo choque cultural, o modo de falar, a cultura típica. Então, dentro desse contexto, nós temos o surgimento de vários movimentos que visavam a preservação da cultura típica da Baixada Cuiabana, porque, evidentemente, com o processo de crescimento populacional, ocorre uma transformação da identidade cultural mato-grossense, que passa a receber a influência de sulistas, de nordestinos. Com isso, nós temos uma sociedade do ponto de vista cultural, caracterizada por uma grande diversidade, uma sociedade heterogênea. Então, para defender o patrimônio histórico e cultural mato-grossense, surgem vários movimentos que visavam justamente
a preservação da cultura da Baixada Cuiabana. Dentre estes, destaco o Muxirum Cuiabano, importante movimento criado nesse contexto para a preservação da identidade cultural mato-grossense tradicional, diante desse contexto em que a sociedade mato-grossense ficava cada vez mais heterogênea, cada vez mais cosmopolita. Esse choque cultural entre os cuiabanos tradicionais, os cuiabanos de Chapecruz, e os pau-rodados, que eram os colonos que vieram para esta região dentro do processo de colonização dos anos 70 e 80. Na imagem vemos uma alteração no aspecto urbano da cidade de Cuiabá durante a década de 70, senhores. Perceba que nesse processo de crescimento populacional, nós também temos um processo de urbanização. Cuiabá vai assumindo feições mais metropolitanas. As antigas construções coloniais vão dando lugar aos modernos edifícios que são construídos, mudando a fisionomia urbana da capital do estado de Mato Grosso. Vamos agora falar um pouquinho sobre os governos de Mato Grosso durante a ditadura militar. Governo de Pedro Pedrocian governou Mato Grosso entre 1966 e 1971. Pedrocian promoveu a criação do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá e do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande. No seu governo foi criada a CODEMAT, a Companhia para o Desenvolvimento de Mato Grosso. E outro aspecto importante do governo de Pedrocian, anote aí, 1970, dentro do contexto do governo do presidente Médici, ocorreu a criação da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, UFMT. Aí está a UFMT inaugurada em 1970, durante o governo de Pedro Pedrocian e o governo do presidente Médici. Aqui temos na imagem o início da Universidade Federal de Mato Grosso com suas primeiras instalações, dentre elas o Parque Aquático e o Ginásio de Esportes. A seguir nós tivemos o governo de José Fontanilhas Fragelli entre 1971 e 1975. José Fragelli promoveu a criação de rodovias vicinais em Mato Grosso. Por exemplo, a rodovia Cuiabá-Santo Antônio, a rodovia Paranaíba-Cacilândia e a rodovia Itaporã-Dourados. Além disso, Fragelli promoveu a construção da linha de transmissão Cachoeira Dourada-Cuiabá e a construção da maior escola pública de Mato Grosso. Eu estou me referindo à Escola Presidente Médici, inaugurada nos anos 70, quando da visita do presidente da República em Mato Grosso, na Avenida Mato Grosso, inauguração da Escola Presidente Médici. Além disso, José Fragelli deu início à construção do Centro Político Administrativo, a construção do famoso CPA e também do estádio que levava seu nome, o Estádio Governador José Fragelli, mais conhecido e amado pelos cuiabanos como Estádio Verdão, o saudoso Estádio Verdão, que deu lugar à atual Arena Pantanal. Na imagem nós temos aí, senhores, a construção da Escola Estadual Presidente Médici, na atual Avenida Mato Grosso, no governo de Fragelli. Temos aqui na outra imagem a construção do Centro Político Administrativo, o famoso CPA. Começou a ser construído também, o Palácio Paiaguás aparece na imagem aqui, durante o governo de Fragelli, José Fragelli. E aqui o nosso saudoso e emblemático estádio Governador José Fragelli, o Estádio Verdão, essa visão panorâmica aqui desse majestoso estádio que causa tanta saudade aos cuiabanos tradicionais. Depois de Fragelli veio o governo de José Garcia Neto, entre 1976 e 1979. Garcia Neto promoveu a fundação da PROSOL, que é a Secretaria Estadual de Promoção Social, além da pavimentação das estradas Cuiabá,
Chapada dos Guimarães, rodovia Emanuel Pinheiro, e a rodovia ligando Nossa Senhora do Livramento e o município de Poconé, além da construção do terminal rodoviário de Cuiabá. Sim, a rodoviária de Cuiabá foi construída durante a administração, durante a gestão de Garcia Neto. Tivemos também a criação da Fundação Cultural de Mato Grosso e não podemos nos esquecer que foi durante o governo de Garcia Neto que ocorreu a lei que promoveu a divisão do estado de Mato Grosso, a Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, que promoveu a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Garcia Neto, ele renunciou ao cargo no final do mandato para que ele pudesse concorrer a uma vaga no Senado Federal, o que ele não conseguiu êxito, acabou sendo derrotado nas urnas. Uma razão para se explicar a derrota de Garcia Neto na eleição para o Senado Federal foi justamente a divisão do estado de Mato Grosso. A população se sentiu traída pelo governador, que, segundo a ótica da população, não teria feito nada para se impedir a fragmentação do território, o surgimento do Mato Grosso do Sul. Na verdade, sabemos que Garcia Neto era uma voz contrária à divisão do estado de Mato Grosso. E ele fez o que pôde para evitar que essa divisão fosse efetivada. Infelizmente, vivíamos o período de exceção, o período da ditadura militar, e devemos entender também que foi o presidente Ernesto Geisel que sancionou a lei que dividiu o estado de Mato Grosso, criando o Mato Grosso do Sul. Aí está o terminal rodoviário de Cuiabá, construído pelo governador Garcia Neto. Após Garcia Neto, nós tivemos Cássio Leite de Barros, que era vice de Garcia Neto e tomou posse quando este renunciou para concorrer a uma das cadeiras no Senado Federal. A seguir veio Frederico Carlos Soares de Campos. Frederico Campos, que governou o estado de Mato Grosso entre 1979 e 1983. Sua gestão foi marcada pela criação de novos municípios em Mato Grosso, dentre eles Araputanga, Jauru, Rio Branco e Pontes e Lacerda. Além disso, Frederico Campos, ele teve a tarefa de continuar promovendo uma infraestrutura necessária para dar sequência ao processo de colonização do norte de Mato Grosso. Claro, para atender esse objetivo, promoveu a construção de estradas e a expansão da rede elétrica através da CEMAT, Centrais Elétricas Mato-Grossenses, bem como o abastecimento de água através da Sanemat e também através da construção de moradias populares, principalmente em Cuiabá. Frederico Campos também promoveu a ampliação do número de escolas em Mato Grosso. Pessoal, é fácil compreender a adoção dessas medidas porque Mato Grosso passava por um processo de crescimento populacional. Então, isso, evidentemente, vai aumentar as demandas por saúde pública, por abastecimento de água, casas populares, educação, evidentemente, para manter essa infraestrutura necessária para acompanhar o desenvolvimento que Mato Grosso estava passando naquele momento, final da década de 1970, começo dos anos 80, claro que o governo tinha que se mexer e promover a construção desses benefícios, desses incrementos, para que os migrantes que para cá estavam se dirigindo fossem bem recebidos. A seguir vem ele, Júlio, homem de grande valor, Júlio para governador. Júlio Campos foi o primeiro governador eleito pelo voto direto, isso nas eleições de 1982. Júlio José de Campos, ex-prefeito de Várzea Grande, candidato pelo PDS, derrotou naquele pleito eleitoral
Raimundo Pombo, que era o candidato do PMDB. Júlio Campos, então, é o primeiro governador eleito pelo voto direto, porque ainda durante a ditadura militar, no ano de 1982, ocorreram eleições diretas para governadores dos estados. Aqui em Mato Grosso, venceu Julinho, Júlio José de Campos, Júlio Campos, que ao assumir o governo do estado de Mato Grosso, teve como principais objetivos continuar investindo na infraestrutura. O binômio de seu governo era estradas e energia. São os dois setores que receberão especial atenção do governo Júlio Campos, estradas e energia. O lema de seu governo era Governo Júlio Campos, progresso para todos, inclusive chegando mesmo a parafrasear o slogan do presidente Juscelino Kubitschek, que era 50 anos em 5, o plano de metas. Júlio Campos dizia 40 anos em 4. 4 anos de governo, 40 anos de progresso. Governo Júlio Campos, progresso para todos. Bem sabemos que, evidentemente, esse progresso não era usufruído por toda a população. Trata-se de uma falácia, uma propaganda política. Júlio Campos deu continuidade à política de colonização do norte de Mato Grosso, concedendo, inclusive, muitos incentivos para a instalação de colonizadoras privadas na região. Júlio Campos deixou o governo em 1986 para se candidatar a deputado federal. Fora eleito, inclusive, se tornando um dos deputados constituintes de Mato Grosso. Quem o substituiu no governo foi o vice, Vilmar Pérez, que concluiu seu mandato. E assim, nós encerramos o período da ditadura em Mato Grosso, que, como eu disse no início da aula, é um dos períodos fundamentais para se compreender o processo de alteração econômica e de modificação na estrutura social em terras mato-grossenses. Assunto que você deve revisar com muita atenção. Temas bastante cobrados nas provas de concursos públicos. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.